Olá, galera. Eu sou o professor William. A gente vai ter uma aula sobre a semiologia do aparelho cardiovascular. O coração é essa verdadeira bomba, considerada como uma bomba do aparelho e do sistema cardiovascular. E o coração é composto por 4 câmaras, e essas câmaras têm as funções importantes, tanto de bombeamento do sangue para a pequena circulação, que seria a circulação pulmonar, quanto para a grande circulação, que é a sistêmica. Esse coração é o principal órgão, então, desse aparelho cardiovascular, desse sistema cardiovascular, e tem a função de bombear oxigênio e nutrientes para todas as células ou para o pulmão, fazendo as trocas gasosas ou hematosas. As 4 câmaras, por sua vez, são 2 átrios, por onde o sangue chega no coração, e os 2 ventrículos, por onde o sangue sai. Os vasos sanguíneos, por sua vez, são compostos pelas artérias, pelas arteríolas, pelos capilares e pelas veias. Esse sistema é composto por um movimento dinâmico, fisiológico, que compreende, então, desde o fechamento das válvulas atrioventriculares até passando pelo fechamento das válvulas semilunares e retornando a esse fechamento novamente das válvulas atrioventriculares. Esse sistema dinâmico, então, ele vai compreender desde a sístole, que vai ejetar o sangue do átrio direito para o ventrículo direito, e esse sangue vai para a pequena circulação, então, através da artéria pulmonar, oxigenando no pulmão e fazendo hematose. Esse sangue retorna através do átrio esquerdo e vai para o ventrículo esquerdo, sendo ejetado pela aorta para todo o corpo. Nós temos a sístole e temos a diástole. Portanto, a sístole é desde o movimento entre a contração dos ventrículos e a diástole seria o relaxamento ventricular. Na anamnese, alguns dados bastante importantes que estão relacionados ao sistema cardiovascular seriam a idade. A idade é muito importante porque malformações congênitas podem representar na primeira fase algumas alterações de sinais e sintomas. Então, a idade é muito importante em crianças e jovens, principalmente aquelas crianças também que já tiveram muitas infecções de garganta, muitas infecções nos amigdalites e podem, porventura, apresentarem moléstias reumáticas na juventude ou na fase adulta. Em adultos, algumas doenças crônicas devem ser consideradas como hipertensão arterial sistêmica, algumas coronariopatias, as insuficiências cardíacas, o infarto e as doenças epidemiológicas ou epidêmicas do tipo doenças de Chagas, por exemplo. Por isso, um dado muito importante sobre onde mora esse paciente, principalmente se foi no sul da Bahia ou norte de Minas, seriam bastante importantes. Em relação ao sexo, algumas doenças são mais prevalentes, como as valvopatias, no sexo feminino e as coronariopatias no sexo masculino. Outros dados importantes que falam a favor da raça e etnia seriam nos negros, principalmente a doença falciforme, hipertensão arterial sistêmica. Algumas doenças ocupacionais relacionadas à profissão, por exemplo, estão relacionadas ao estresse, à hipertensão, infarto, insuficiência cardíaca, tanto ao esforço, procedência, de onde o paciente morou, sul de Minas, sul da Bahia e norte de Minas, bastante prevalente ali o barbeiro e a doença de Chagas causada pelo Trypanosoma cruzi. Alguns antecedentes, então, são muito importantes na primeira infância e devem ser investigados, como a presença de amigdalite ou doenças comuns na infância que tem relação com doença reumática. Criança que não foi tratada adequadamente de amigdalite pode, porventura, desenvolver doenças nas válvulas, uma valvopatia reumática. Alimentação e sedentarismo também, dislipidemia, associadas a fatores de risco para hipertensão arterial sistêmica. O tabagismo contribui para a hipertensão, para o infarto, para as coronariopatias e história familiar.
também, que é muito importante. Alguns sinais e sintomas são bastante importantes quando a gente fala do aparelho cardiovascular e eles devem ser investigados, como, por exemplo, a dor precordial ou dor cardíaca. E existem algumas características semiológicas dessa dor cardíaca, por exemplo, né, a localização. Ela é mais típica retroesternal, atrás do externo, e que pode ser sentida mais à esquerda e raramente à linha direita, médio external. Dor, por exemplo, das articulações ou costo-esternais, elas podem simular uma precordialgia. E a diferença entre a dor cardíaca e a dor das articulações, ou da síndrome de Tietze, que seria essa dor nas articulações, a palpação, nós temos como uma característica semiológica, quando a gente palpa, a gente tem dor, então, nessas articulações. E é característica de uma osteocondrite, ou síndrome de Tietze. E é isso que vai diferenciar também. Então, a palpação é extremamente importante do precórdio para diferenciar da dor de origem cardíaca. A dor de origem cardíaca também é uma dor que irradia, e essa dor ela está relacionada à intensidade. Quanto mais intensa, maior a probabilidade de irradiar. É uma dor, então, que pode irradiar para a mandíbula, pode irradiar para o pescoço, à esquerda, ela pode irradiar para o ombro, à esquerda, para o braço, e ter sensações também de parestesias associadas. Dores podem ir, porventura, para a região nucal ou cervicalgia, para uma região epigástrica ou intervértebro escapular, é bastante comum também. Dores que irradiam para o dorso, elas são bastante características de dissecção aguda de aorta. E aí nós precisamos fazer o diagnóstico diferencial nesse momento, perguntando se a dor vai para o dorso. A qualidade da dor anginosa, ela é quase sempre constritiva, ou seja, ela é em aperto. Então nós temos que perguntar para o paciente como é a dor. Parece que é uma dor em peso, aperto, vai apertando, é uma opressão, uma queimação, uma sufocação. Essa é a característica que o paciente geralmente fala para a gente. E muitas vezes ele pode vir com a mão no peito, massageando, e vai fazer o que a gente chama de sinal de Levine. Aqui nós temos um senhor apresentando o sinal de Levine, que é característico da dor do tipo anginosa, a dor típica anginosa. As dores de peito, ou as dores anginosas, ou anginas pectoris, elas têm duração curta, em geral de 2 a 3 minutos, e raramente passa de 1 minuto. A dor da angina instável é uma dor mais prolongada, ela pode durar cerca de 20 minutos, não menos, não mais que 30, e é uma dor que geralmente acontece quando o paciente está em repouso. Então, é uma dor bastante importante da angina instável. Ele está em repouso, ele vai ter a dor. A angina estável, ela só vai ter dor quando o paciente faz uma atividade física, ou seja, ele tem obstrução da placa, umas placas obstruindo a artéria, e ele, quando faz atividade física, ele tem uma alta demanda desse coração por nutrientes, por oxigênio. Só que como as artérias estão com as placas ateroscleróticas, essas artérias não conseguem dilatar. Então elas não aumentam o fluxo para esse miocárdio. E aí acaba que, com a diminuição do próprio fluxo, não chega a ser uma isquemia, mas a própria diminuição do fluxo de oxigênio e de sangue para esse músculo cardíaco pode gerar, então, a dor. A dor do infarto é uma dor que dura muito mais do que 20 minutos, tá? Pode chegar a algumas horas, e é uma dor bastante característica porque ela acontece também quando o paciente está ou em repouso ou fazendo alguma atividade, tá certo? E é uma dor que só melhora com vasodilatadores coronarianos. É a dor típica do tipo A. A intensidade, a dor, então deve ser mensurada em cruzes e pode ser de leve até intensa. Os fatores encadeantes ou agravantes que a gente pergunta tem que relacionar sempre se o paciente estava ou não fazendo esforço físico, se ele teve algum fator estressante, emocional, se ele estava taquicárdico, se ele estava exposto ao frio ou calor, se foi após uma refeição muito intensa, que pode acontecer angina de pectus ou pectoris logo após a refeição, ou se foi relacionado a um infarto.
Como eu volto a dizer, as anginas instáveis são aquelas que acontecem quando o paciente está em repouso, ele não fez uma atividade física. Ao contrário, a angina estável é necessário que o paciente faça uma atividade física para que ela ocorra. Nos fatores atenuantes, ou aquilo que melhora, o repouso é característico. Então, você tem que perguntar, quando você estava fazendo atividade, você parou de ter dor? Isso é muito importante. Ou se ele usou um medicamento, vasodilatador coronariano, a gente tem que perguntar isso para o paciente. E a duração, o tempo, isso é muito importante. Quanto demora para desaparecer quando a gente vai avaliar a angina de ponto. Em relação ao sistema arterial e venoso, é muito importante que sejam avaliados e nós fazemos sempre a palpação arterial. A gente avalia ali a frequência de pulso, que é uma das medidas diretas da frequência cardíaca, e os picos de pulso correspondem à sístole atrial cardíaca. Os locais de palpação, portanto, das artérias principais, as artérias que são centrais seriam o carotídeo e a femoral, e as demais artérias são artérias periféricas, como a radial, braquial, poplítea, tibial posterior e pediosa. Ainda em relação à avaliação dos pulsos, nós devemos contar a frequência em 1 minuto e nós vamos ali identificar se o ritmo está regular ou irregular. Avaliamos, portanto, a amplitude desse pulso também e comparando sempre um lado com o outro se ele tem simetria. Esse pulso tem que ser sempre simétrico, um lado com o outro, não pode ter assimetria. Iniciando a inspeção, nós vamos fazer sempre uma inspeção estática e uma inspeção dinâmica. Na inspeção estática, a gente vai deixar o paciente num ambiente iluminado, deitado sobre a maca, com um leve aumento da cabeceira, e aí nós vamos deixar essa cabeça a 30 graus levemente. Vamos examinar o tórax olhando na sua parte superficial, despido, e vamos olhar sempre na parte anterior do tórax e vamos também olhar tangencialmente e vamos olhar também do pé para a cabeça desse paciente. O que é o objetivo dessa inspeção inicial? É sempre observar se tem algum abalamento, alguma retração, se tem alguma assimetria, se tem a presença do ictus. A gente vai localizar também nessa inspeção estática o ictus do nosso paciente que está na linha precordial. É muito importante também, nessa avaliação do ictus, sempre identificar se ele está visível ou não visível. O ictus é a região em que tem a pulsação intensa da ponta do coração ou do ápex cardíaco e ele faz uma propulsão e ele pode, porventura, ser visível. Em geral, ele está entre o quarto e o quinto espaço intercostal da linha hemiclavicular esquerda. É a região mais comum de encontrar. Então, no quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda, seria o local mais comum e ele coincide com o foco mitral também do nosso paciente. Em pacientes normolíneos, ele fica então no quinto espaço intercostal esquerdo da linha clavicular esquerda. Nos brevilíneos, ele pode ser encontrado no quarto espaço intercostal esquerdo, mais próximo à linha hemiclavicular, e os longilíneos mais no sexto espaço, mais a medial. Na palpação do ictus, nós vamos procurar a propulsão e os frêmitos. Nas características importantes do ictus, a gente tem que localizá-lo, fazer a sua extensão, avaliar o ritmo desse ictus, a intensidade dele e a mobilidade. Com a mão espalmada, nós vamos palpar todo o precórdio do paciente para avaliar esse ictus. Localizando esse ictus, a propulsão, nós vamos depois colocar polpas digitais para mensurar o tamanho desse ictus. Então, é muito importante palpar, se tem a presença dessa propulsão e o tamanho desse ictus. Porventura, durante a palpação também com a mão espalmada, nós podemos sentir algumas sensações vibratórias sobre a parede torácica. Essa sensação vibratória vai corresponder ao turbilhonamento de sangue de uma válvula doente. Sopros com mais
de 3 cruzes, então de 4, 5 ou 6, eles têm a presença de frêmitos. E aí nós podemos sentir essa vibração associada ao sopro que vai ser audível durante a sua ausculta com o estetoscópio. É muito importante ainda, durante a avaliação do ictus, você colocar e pedir para o paciente lateralizar à esquerda. Essa lateralização vai dizer a gente se ele consegue mobilizar esse ictus, se o ictus é móvel ou não. Outra característica do ictus também, além da mobilidade, é a sua extensão. Né? Então, é muito importante então, que você avalie esse ictus quanto à sua extensão. Né? Se ele tem uma grande dimensão na parede do precórdio ou não. Existem ictus com 1, 2, 3, 4 polpas digitais ou até o tamanho da palma de uma mão, dependendo do tamanho desse coração, a dilatação dessas câmaras cardíacas. Isso é a extensão que a gente avalia do ictus. Outra parte importante é a palpação do epigástrio. Ali, você pode sentir a propulsão do coração e geralmente está relacionado com o aumento do ventrículo direito em cardiopatias dilatadas. Sabemos que a gente não faz a percussão do precórdio, mas a gente faz, além da inspeção, da palpação, nós vamos fazer a ausculta. A ausculta é feita, então, com o estetoscópio, e a gente utiliza tanto o diafragma, que é a região do estetoscópio que tem a membrana, quanto a campânula, que é aquela parte do estetoscópio que não tem o diafragma. Os sons de alta frequência eles são audíveis, então, com o diafragma. E os sons de baixa frequência, eles são audíveis com a campânula. Durante a ausculta cardiovascular, a gente também vai avaliar o ritmo, se ele é regular ou irregular. Nós vamos avaliar a frequência cardíaca desse paciente, e aí entra também numa inspeção dinâmica, né? Contagem da frequência cardíaca. Nós vamos avaliar a intensidade das bulhas B1 e B2, sendo que a bulha B1 significa o fechamento das válvulas atrioventriculares e B2 é o fechamento das bulhas, fechamento das válvulas semilunares. Vamos ouvir ruídos adicionais, que seriam a terceira ou quarta bulha, se teriam cliques ou estalidos de abertura das válvulas, se tem sons de atrito pericárdico, característico, né, de quando o paciente tem algum derrame pericárdico e faz a aderência dos folhetos, então, entre o pericárdio visceral e parietal. Sons cardíacos muito importantes podem ser ouvidos durante toda a sístole ou durante toda a diástole, e isso tem que ser marcado, muito importante. Como esse som é feito, qual a qualidade desse som, a localização, se ele irradia ou não, a tonalidade, a duração, o timbre desse som. E a gente vai chamar isso de sopro. A descrição normal no aparelho cardiovascular, a gente vai dizer que o ritmo cardíaco ele está regular em 2 tempos. O que significa os 2 tempos? Seriam as B1 e B2, a presença de B1 e B2. Que as bulhas estariam normofonéticas, sem sopros, ou sem estalidos, ou sem extrasístoles. O que se ausculta e onde se ausculta? As bulhas cardíacas, então, elas representam os sons de fechamento dessas válvulas. E nós vamos ouvir em alguns focos muito importantes. E aí, nós precisamos localizar esses focos. Aqui na linha hemiclavicular à direita, e entre a linha paraesternal direita, nós temos o foco aórtico. O foco pulmonar, ele está na linha entre a linha hemiclavicular esquerda e a linha paraesternal também esquerda. E elas estão no segundo espaço intercostal. Como a gente localiza o segundo espaço intercostal? A gente vai palpar a fúrcula external do paciente, vai seguir com o dedo até encontrar um abaulamento sob o manúbrio. Esse abaulamento
é a junção entre o manúbrio e o corpo do externo. E esse é o ângulo que a gente chama de ângulo de Louis. Lateralizando o ângulo de Louis, nós vamos encontrar o segundo espaço intercostal. Então, é o local mais importante da gente ouvir esses ruídos que estão mais adjacentes às válvulas. Na linha hemiclavicular esquerda, no quinto espaço intercostal esquerdo, nós temos o foco mitral. E na linha paraesternal esquerda, também no quinto espaço intercostal ou na base do apêndice tifoide, nós vamos ter o foco tricúspide. Entre o foco tricúspide e o foco pulmonar, que seria entre o terceiro ou quarto espaço intercostal esquerdo, nós vamos encontrar o foco aórtico acessório. Aqui nós temos, portanto, a determinação dos nossos focos. Isso é muito importante, a localização desses focos, porque seriam os locais onde nós vamos fazer os pontos de ausculta cardíaca. Quando há outros sons que não sejam B1 e B2, nós devemos localizá-lo dentro do ciclo cardíaco. E essa localização do ciclo cardíaco compreende a gente colocar o esteto sob um desses focos e palpar simultaneamente a carótida. Por que a carótida? Porque é o pulso mais próximo da sístole, mais próximo, então, do coração dessa sístole. Nós vamos identificar um sincronismo entre a sístole, ou fechamento de B1, com a pulsação na carótida. E aí nós vamos localizar esse som se ele é inicial na sístole protosistólico, ou seja, o terço inicial dessa sístole, nós vamos chamá-lo de protosistólico. Se ele estiver no meio da sístole, ele vai ser chamado de mesosistólico. Se ele for ao final da sístole, ele é chamado de telesistólico. Agora, se esse barulho, se esse ruído, ou se esse sopro, ele ocorre durante toda a sístole, ele é chamado de holossístole. Outra característica também é que ele pode acontecer durante a diástole. E se esse som ele não for sincrônico à pulsação do dedo, ele não está acontecendo na sístole, ele está acontecendo na diástole. Por isso ele pode ser chamado de protodiastólico, mesodiastólico ou telediastólico. Se ele ocorrer durante toda a diástole, não sincrônico à pulsação do dedo, a gente chama isso de holodiastólico. Então, é muito importante essa definição na fase do ciclo cardíaco. As bolhas B1 e B2 são provenientes, então, do fechamento valvar. E a onomatopeia do B1 seria o tum, e a onomatopeia do B2 seria o tá. Então, nós escutamos o tum-tá, 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 tum-tá. E B1 representa o fechamento das atrioventriculares, que são as válvulas mitral e tricúspide. Marca o início da sístole ventricular e os focos mais importantes de ausculta de B1 são os focos de ápice ou ponta, ou seja, o foco tricúspide ou mitral. Já B2 significa o fechamento das válvulas semilunares, as válvulas aórtica e pulmonar, e elas marcam o início da diástole ventricular. A B2 é mais audível nos focos de base, ou seja, nos focos aórtico e pulmonar. A partir então da identificação de B1 e B2, todos os outros ruídos eles podem ser identificados dentro do ciclo cardíaco. E é muito importante, então, palpar o pico do pulso arterial carotídeo, que ele vai corresponder à sístole atrial. A primeira bulha, por sua vez, ela corresponde ao fechamento então da válvula mitral e tricúspide, marca o início da sístole ventricular, coincide com o ictus cordis e com o pulso carotídeo, é um timbre mais grave e o seu tempo de duração é um pouco maior que o da segunda bulha. Ele é mais grave, mas ele é audível com o diafragma, que é um ruído de alta frequência, tá certo? Então não confundam isso, ele é mais grave em relação a B2. Por isso é um som de tum. Menos grave
seria B2 que dá um tá, mas eles são ruídos de alta frequência, por isso eles são audíveis com o diafragma do estetoscópio. Então não vamos confundir isso. Para representá-la, a gente usa a expressão onomatopeia, então o tum. B1, portanto, é mais audível nos focos de ponta, e B1 vem sempre acompanhado de um silêncio atrial. Já a segunda agulha representa o fechamento das válvulas aórticas e pulmonares, representadas pelo tá, são mais audíveis nos focos de base. Pode acontecer também o desdobramento fisiológico, que significa uma variação dessa agulha de acordo com a respiração do paciente. Quando a gente aumenta a inspiração e diminui na expiração, tá? Esse tum, ele vai ser desdobrado em trá. E ele é mais audível no foco pulmonar. E ali, durante a expiração, então, ambas as válvulas se fecham sincronicamente, elas dão origem a um ruído único. Na inspiração, a sístole do ventrículo direito, ele se prolonga em função ao maior afluxo sanguíneo quando chega nesse ventrículo direito. E o componente pulmonar, ele sofre, então, um retardamento de fechamento, que é suficientemente audível quando a gente faz isso, tá certo? E aí nós conseguimos desdobrar o componente aórtico do componente pulmonar. E esse fato se chama desdobramento fisiológico da segunda agulha cardíaca. E a gente vai ouvir o tum e o trá. Tum, trá, tum, trá. As bulhas, elas podem sofrer algumas alterações. Elas podem ficar mais audíveis e elas vão então ser chamadas de hiperfonéticas. E elas podem acontecer, a hiperfonese, fisiologicamente após um exercício, após estar mais emocionado, ansioso, e ela pode, porventura, estar associada à febre ou hipertireoidismo, quando a gente tem uma hiperfonese. A hipofonese dessas bulhas, em qualquer um dos focos, pode acontecer com aumento do tecido subcutâneo, ou de gordura, por exemplo, na obesidade, quando a gente tem a presença de enfisema ou derrame pericárdico. A terceira bulha, por sua vez, é um som de baixa frequência, por isso deve ser audível com a campânula. Ela se origina das vibrações de uma parede ventricular que está dilatada. Então, quando recebe um sangue proveniente do átrio, no iniciozinho da diástole. Então, portanto, é um ruído protodiastólico. Começa no início da diástole, logo após B2. É melhor auscultada no ápice, na área mitral, quando o paciente está em decúbito lateral esquerdo. E, comumente, é auscultado em crianças normais ou adultos jovens. Pacientes, então, com ventrículo dilatado, ele tem uma complacência diminuída nesse ventrículo. E é bastante característico de uns pacientes que têm a comunicação interventricular com shunt ou insuficiências cardíacas congestivas. E o tom que a gente vai ouvir é o tum-tatu, 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 tum-tatu. É a onomatopeia, então, que a gente ouve. E é definido como um ritmo de galope ventricular, também na ausculta cardíaca. O som da quarta bulha é um som mais grave e ele corresponde à desaceleração brusca desse sangue que veio proveniente da contração atrial e esse sangue se choca contra o ventrículo, então. Esse som é um som mais grave e ele é um som que antecede B1. Ele é um som que acontece ao final da diástole, ele é um som telediastólico e ele sempre marca patologia, tá certo? A onomatopeia, então, é tu, tum, tá, tu, tum, tá, tu, tum, tá, tu, tum, tá. É o som onomatopeia que a gente ouve. Então, como esses sons de B3 e B4 eles são ruídos de baixa frequência, eles são melhores observados na ausculta, audíveis, portanto, com a campânula. Durante a palpação, a gente pode, porventura, sentir alguma vibração. São diastólicos, B3 é protodiastólico e B4 é telediastólico. Eles podem ser auscultados tanto no foco mitral como no tricúspide, e eles vão corresponder a algumas alterações do ventrículo direito ou esquerdo correspondentes. São melhores auscultados no decúbito lateral esquerdo
porque aproxima a ponta do coração, então, da caixa torácica. Aqui mostra a terceira bulha, característico de cardiomiopatias dilatadas. Então, hipertrofia excêntrica faz um enchimento rápido, gera o som protodiastólico e a gente pode observar, portanto, nessa situação. A quarta bulha ela é característica de uma hipertrofia, dilatação, mas é concêntrica, quando diminui a luz, então, desse ventrículo. E é um som pré-sistólico também definido. Ele ocorre antes da sístole. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos e nós vamos deixar as dúvidas, então, portanto, para esclarecer no nosso encontro síncrono, tá certo? Fiquem todos com Deus e uma boa semana.